Graça e paz, irmãos. Vocês viram que é bom ter amigos, não é isso? O presbítero Averaldo, esta pessoa que ele citou, é muito amigo meu. E eu acho que ele é muito caridoso. Eu agradeço a Deus por isso. Irmãos, eu quero pedir desculpas à voz. Ontem os ares condicionados da igreja acabaram com a minha voz. Então vou tentar economizar o máximo possível. É um privilégio enorme, eu quero muito agradecer ao conselho da igreja, pastor Ademir, pastor Célio, presbítero Rubens, agradecer a gentileza deste convite. Como eu moro vizinho aqui, eu passo quase todos os dias aqui pela frente, que eu faço caminhada por essas ruas aqui. E tenho um carinho especial, sim, pela história da minha família, né? Não sei se há membros daquela época, eu encontrei já uma irmã aí. Eu fui batizado pelo reverendo Adalto Araújo Dourado. Então tenho um carinho especial. Agradeço muito o convite. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Conheço o pastor Roster, jovem pastor. Ele sim jovem, apesar de eu agradecer. Tá? Eu estou chegando nos 50 já, viu, meu irmão? Mas agradeço a Deus por isso. E fica aí um abraço. Eu já até conversei com o Roster, falei, quando você estiver aqui em São Paulo, vamos tomar um café. Que Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe muito essa igreja. Irmãos, o texto que nós vamos ler esta manhã, e no qual nós vamos meditar, se encontra no profeta Malaquias, capítulo de número 3. Deus tem me dado o privilégio de pregar alguns sermões neste profeta, neste último mês, então eu vou pedir a vocês que fiquem em pé para essa leitura, por gentileza. E o profeta Malaquias, ele viveu num período histórico bem interessante. Nós precisamos recuperar um pouco disto. Só para resumir, o povo tinha voltado do exílio, tinha voltado para a sua terra. O profeta Ageu sai a pregar dizendo, o que está acontecendo, gente? Porque vocês estão construindo a vida de vocês, estão esquecendo da casa de Deus. O povo então, animado pelo Espírito do Senhor, começa a pensar diferente. Deus encaminha então, vindo lá das longínquas terras do exílio, um homem chamado Neemias, e eles reconstroem o templo. E vocês já leram e já ouviram sobre esta história. E eles reconstroem o templo, então eles completam. A cidade está reerguida, o templo está reerguido, e agora eles estão prontos para dar sequência à vida de povo de Deus. Neemias, por alguma razão, tem que voltar para a corte de Artaxerxes. E por algum tempo, parece que o povo se esfria. Malaquias, ele já vive no contexto do templo, o pessoal já está levando dízimo, oferta, só que há algo errado no modo como eles servem a Deus. E Malaquias vem denunciar isto. Então, possivelmente, o profeta Malaquias pregou neste período da ausência de Neemias. O templo já está reconstruído, Neemias volta para a corte persa, e este então agora é o grande desafio, tentar entender o que aconteceu com a vida deste povo e a sua relação com Deus. E Neemias faz uma denúncia, na verdade Deus, né? E ele faz isso de uma forma bem interessante, que é usando perguntas. Então vale a pena você ler esta profecia e perceber, e hoje nós vamos ver algumas perguntas que Deus fez para este povo. Capítulo 3, verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos nós falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos.
Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu sei que você pode pensar muitas coisas sobre a sua vida com Deus, mas nós temos que ter uma coragem, a de realmente nos avaliar. Que vir à igreja é só uma parte do que Deus espera de seus filhos. No capítulo de número 1, ele diz assim: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E Deus cria um ambiente da palavra. E o que Ele espera com uma palavra tão dura quanto esta, não é só acusação, é reflexão. Nós precisamos realmente pensar como é que temos tratado o nosso Pai. Feche os seus olhos e é nessa direção que nós temos que andar esta manhã. Nosso Pai, Tu sondas o nosso coração, Tu nos conheces. Não há como nos esconder de Ti. Não há nenhum segredo que possamos guardar e esconder do Senhor. E Tu sabes que muitas vezes, Pai, nós nos escondemos atrás de reputações. Nós nos escondemos atrás de disfarces. Nós não somos quem parecemos ser, mas o Senhor sabe quem somos. E é bom saber isso, Deus, porque isso é um convite à transparência, um convite à verdade, e é isso que nós queremos. Desejamos, Pai, ouvir a Tua voz, desejamos que fales conosco. Pai, nós pedimos que o Senhor não nos poupe. Clamamos, Pai, que o Senhor não nos deixes de forma alguma, Senhor, escravizados aos nossos pecados. Mas nos ajude, nos mostre, nos encaminhe, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Eu sou presidente do Sínodo Paulistano. Todos os dias, 12:02, nós oramos pelo Sínodo. Me desculpe pelo celular, por isso que ele disparou. Irmãos, o que estava acontecendo? Algumas coisas. O povo de Deus não oferecia a Deus o que era necessário. Uma das palavras-chave deste profeta é a palavra oferta. O que o povo tem ofertado, o que o povo tem entregue. Se você for comigo ao capítulo de número 1, veja como é que isso é tratado no verso de número 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Tinha gente que podia entregar o melhor e entregava o resto. Eles entregavam o enfermo, o coxo, eram pessoas cheias de interesses pessoais. Por que é que eles, podendo entregar um bezerro sadio, eles iam lá com um coxo, com um enfermo, com um cego em suas mãos? Porque isso não tinha valor de mercado, mas na igreja podia. Por que eu posso me dedicar a tudo? Porque tudo que eu faço quando estou lá fora, eu sou capaz, eu sou o melhor, mas aqui eu sou quase que um pouco sumido. Por que a minha capacidade inteligente, a minha capacidade criativa não pode ser usada aqui em todo o seu aspecto peculiar de eficiência? Irmãos, infelizmente, algumas coisas estão se perdendo. Esse era o problema daquele povo. E muitas vezes tem sido nosso. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso.
Porque nós temos visto um empobrecimento da fé cristã. Basta você começar a falar um pouco de histórias antigas e de como as pessoas serviam a Deus e do que elas fizeram. Vocês são membros de uma igreja histórica. Basta você ler sobre a história de Miguel Riso, você pensar na pujança do evangelismo desta igreja, ou da igreja do Brás, a mãe da igreja da Vila Formosa, e de como nós estamos nos tornando cada vez mais apáticos, e de como a nossa fé não é mais tão viva como antes. Nós tínhamos famílias, numerosas famílias, e famílias grandes servindo ao Senhor. E como os cultos eram ofertados na simplicidade daquelas vidas, daquelas famílias, mas com tanta vibração, com tanto ânimo, com tanta garra. Hoje nós não podemos ter a final de um campeonato importante, que já há uma ausência nas igrejas, não vai marcar nada para a final da Copa do Mundo, pastor, pelo amor de Deus. Um dia um primo meu marcou o casamento dele para o dia do jogo do Brasil na Copa do Mundo, já não lembro mais o ano. Eu acho que é no ano que o Brasil foi campeão. Meu Deus, isso é dia de casar? Estava todo mundo perguntando. O que é que a gente tem perdido, irmãos? Quando a gente olha para um texto como esse, vai lá no verso de número 13, o que a gente percebe é que aquele povo havia perdido a noção, a visão, a importância de que existem para Deus. Eu acho que nós perdemos a percepção de que fomos criados para o nosso Deus. O texto diz assim, que eles falavam, inútil é servir a Deus. Deus olha para aquele povo e vê que esta era uma atitude que feria o coração do Pai. As vossas palavras foram duras, uma boa tradução, contra mim. Às vezes é assim que nós agimos. Às vezes o que fazemos para Deus parece ser pesado, parece ser difícil, parece ser a parte, entre aspas, chata da nossa vida. Porque somos tão entusiasmados com outras coisas, somos tão dedicados. Eu acho que nós perdemos, e é isso que Deus está dizendo, vocês perderam a consciência do que é existir. Fomos criados para Ele, existimos para Ele, e como dizia Agostinho, é nele que a nossa vida se encontra segura, e nele a nossa alma encontra descanso. Mas o foco da vida de muitas pessoas não é este. O problema denunciado aqui é a perda de visão de que existimos para Deus. Eles tinham atitudes negativas em relação ao que faziam para Deus. Na cabeça deles, havia sumido a ideia de que Deus é o seu Senhor. É por isso que Deus reclama, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Nós nos tornamos pessoas centradas em nós mesmos. O nosso problema é que nós dirigimos a nossa fé aos nossos interesses. Nós pegamos Deus e colocamos Ele numa prateleira de respeito, talvez uma boa prateleira da casa, talvez uma parede nobre, mas Ele não é o foco da nossa principal atenção. Ele não é o objetivo de nossa existência. Somos chamados para fazer muitas coisas neste mundo. Há médicos, operários, estudantes, donas de casa. Fazemos muitas coisas importantes e queremos protagonismo nelas. Mas viemos a este mundo para servir a Deus. Irmão, você precisa muito fazer uma revisão sobre a sua vida e o para que ela existe. Então eles, quando olhavam o que viam no mundo, era por isso que eles confundiam. Como eles haviam perdido essa dimensão de que existem para Deus e de que seu objetivo existencial é servir a Deus, que a sua vida tem que ser para a glória do Criador. Como eles perderam isso, e eles olhavam para os soberbos, para os ímpios, eles falavam, os ímpios é que são felizes.
Olha só como é que eles tratam essa questão, no verso de número 14. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos, em andar de luto diante do Senhor. De que foi importante ter a Bíblia em casa, de ler a Bíblia. Por que é importante dar o dízimo? Por que é importante sustentar essa obra missionária? De que serve tudo isso? Quando a gente olha as outras pessoas, elas não têm nenhuma dessas preocupações, elas não precisam reprimir seus instintos mais grotescos. Por que eu tenho que impedir meu filho de frequentar determinados lugares que não me deixam dar um bom testemunho? Por que a gente tem que ser tão diferente? Por que a gente tem que ser aparentemente tão cerceado? Nós temos por felizes os soberbos, diziam eles. Eles podem fazer tudo isso e parece que nada dá errado para eles. Quem viveu algo bem semelhante assim foi Asaf, o salmista, que no Salmo de número 73, ele diz assim: olha, os meus pés quase resvalaram, porque eu tinha por felizes os soberbos, eles estão bem e nada acontece de mal com eles. Meus irmãos, você pode desejar fazer muitas coisas boas viagens ao exterior. Aliás, eu quero louvar a Deus, viu, presbítero Marcel, que eu não vim dar aula na sala, não perder a aula elegante de tanto conhecimento prático. Podemos fazer boas aquisições para o patrimônio da nossa família, mas tudo isso só terá valor se isso tudo ter servido como ferramenta para te aproximar de Deus. Você não pode perder a dimensão e precisa recuperar a ideia central que você foi criado para a glória de Deus, de que você existe para servi-lo, nunca o contrário. Ele é o Criador, você a coisa criada. Ele é o Senhor, você é o servo. Ele o Pai, você é o Filho. Ele não é um objeto da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E Ele faz questão de dizer: eu comprei vocês com o sangue do meu Filho. Se temos que fazer algo nesta vida, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Nós temos que parar com a ideia de que vivemos para nossos interesses. É por isso que o culto ao Senhor tem que ser recuperado nesta dimensão, irmãos. Isso aqui tem que ser o espaço do nosso maior interesse na semana. Porque tudo que viermos a fazer durante a semana, temos que trazer a este lugar como uma oferta. Se atendeu um cliente, você fez uma venda, louvado seja Deus por isso, mas traga isso para dizer: Deus, o Senhor das minhas vendas. É por isso que os nossos negócios não podem ser feitos de forma escusa. É por isso que os nossos filhos não podem colar nas provas. É por isso que o namoro dos nossos jovens não pode ser um namoro de usufrutos apenas carnal. É porque tudo nosso tem que ser ofertado a Deus. Essa era a denúncia. Passava a ser inútil quando deixa de ser prioritário. Mas o texto continua, eu sei que tem horário, né? Eu não sei, ninguém me falou horário, viu? Até que horas vai, presbítero? Olha, não faça isso. Mas tem uma coisa que nós precisamos completar, irmãos. Quando a gente olha para um texto como este, você pode pensar: puxa vida, mas deve ser difícil mesmo servir a Deus. Porque Deus é tão exigente. Mas olha o verso de número 16. Os que temiam ao Senhor, então o povo de Deus ficava conversando sobre esses assuntos, diziam essas coisas uns aos outros. Mas enquanto eles falavam, Deus atentava. Porque Deus sempre está aqui. Porque Deus sempre está a vasculhar a nossa alma. Deus está sempre a buscar as razões de nosso coração. O nosso Pai nos criou, Ele nos conhece. E diz o texto que Deus estava ouvindo tudo isso, atentava e ouvia.
Mas enquanto Deus ouve todas estas blasfêmias, eles dizendo que é inútil servir ao Senhor, diante de Deus existe um memorial. Na mente de Deus, é lógico que lá não tem uma placa, um post-it, né? Lembrando, Deus, lembre-se, esse é o teu povo. Deus tem uma aliança conosco. Há um memorial na mente de Deus. Há algo na mente de Deus que Deus não se esquece, que move a mente do Criador. E o que é que move a mente do Criador quando Ele olha para o seu povo? Um memorial que estava escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Deus se lembra o tempo todo: este é o meu particular tesouro, louvado seja o Senhor. Deus nos ama. Irmãos, nós temos que lembrar disto. Nós não podemos perder de vista o amor de Deus por nós. Aquele povo tinha passado por tantas coisas, e Deus moveu o coração de Ciro, e ele manda o povo de volta, ele dá o dinheiro para reconstruir o templo, ele protege o templo, ele liberta Neemias para fazer esta obra, ele incentiva, mas isso um homem que não conhecia Deus, porque Deus ama o seu povo. Deus nos ama, Deus trabalha, porque nos ama. Deus mandou seu Filho, Deus pagou o preço, Deus nos resgatou, Deus derramou o sangue de Cristo, Deus proveu os apóstolos, Deus nos deu a palavra, Deus revela a verdade, Deus fala sobre a vida. Por que é que Deus quer ser servido? Um déspota? Não. É porque servi-lo é o melhor para nós, e Ele quer o melhor para nós, porque Ele nos ama. Deus quer que você construa uma relação com Ele. É por isso que aqui em Malaquias ele diz assim: se eu sou pai. Ele não quer ouvir as suas orações como num gabinete de alguma autoridade dando um carimbo, deferido, deferido, não deferido. Ele quer você falando com Ele assim: Pai nosso. Uma relação pessoal, uma relação de amor. Deus havia prometido e o pacto permanece: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Pedro, entendendo essas coisas, ele diz assim: nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O salmista diz: a menina dos olhos de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos recuperar esta dimensão do que somos para Deus, para o coração de Deus. Não apenas fomos criados para Ele, mas Ele nos ama. Precisamos restaurar em nós a ideia de entrega a partir do fato de que Deus deu tudo por amor. Nunca vai ser pesado servir a Deus. Nunca vai ser difícil. É uma retribuição não somente necessária, mas é uma retribuição esperada. Isso moveu também Asaf. Asaf ficava muito preocupado com aquela situação. Já citei o Salmo 73. Se você ler o Salmo 73, ele começa a dizer assim: olha, os ímpios, eles estão indo bem, e ele começa a descrever a prosperidade dos ímpios, até que ele entra no templo. Aí ele entra no templo, e toda aquela configuração daquele majestoso templo de Salomão o remete a Deus. E ele certamente olha para a mesa do sacrifício, e ele lembra do amor de Deus. E ele sabe que ali está o Santo dos Santos, em contato com o seu povo. A aliança está ali, porque a arca da aliança está ali. E ele fala: agora eu entendi. Os ímpios podem prosperar, eles podem construir grandes coisas, grandes vidas, mas eles estão em um lugar escorregadio e serão destruídos. Quanto a mim, disse Asaf, estou sempre contigo, e o Senhor me segura com a tua mão. Louvado seja Deus. Apesar de nós, ainda somos o tesouro de Deus.
Eu sinceramente agradeço a Deus que eu não sou Deus, tá? Agradeço a Deus. Aliás, se eu fosse, eu não sei se eu seria tão bonzinho assim. Eu também agradeço a Deus, porque se eu fosse Deus, eu não seria isso, eu me toleraria. Mas Deus me ama e ama você. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma terceira importante dimensão que talvez tenha sido perdida. E talvez ela tenha nos prejudicado. O texto lá no verso de número 18. Na verdade, há um tema que vai ser mais trabalhado no capítulo de número 4, finalzinho desta profecia. Mas ele já faz assim uma espécie de introdução a esse tema. Ele já disse algo no comecinho do capítulo 3, eu já vou mencionar. Mas ele diz assim, olha, quando vocês recuperarem esta visão de que vivem para Deus, quando vocês entenderem o meu amor por vocês, por isso ele usa a expressão, um pai poupa o filho, não é um amor qualquer. Então, verso 18, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí ele introduz o tema da eternidade, que vai ser lá no capítulo de número 4, vem o dia do Senhor. O tema da eternidade. Eu sei que muitas vezes precisamos lutar muito para viver a nossa fé. E muitas vezes nós perdemos por causa da nossa fé aquilo que outras pessoas parecem ganhar. Daí a comparação entre o justo e o perverso. Era isso que estava talvez tirando o coração do povo, porque eles haviam perdido uma outra coisa. Eles não só haviam perdido a dimensão da vida de que vivem para Deus, eles não tinham só perdido a dimensão do amor de Deus, mas eles tinham perdido a dimensão da eternidade da vida com Deus. Jonathan Edwards gostava de dizer, coloque em meus olhos uma visão da eternidade. Pessoas que sabem que existem para algo muito maior do que apenas trabalhar na multinacional a qual você se candidatou. Ou de completar o próximo pós-doutorado. Mais do que o carro que acabou de ser lançado, mais do que a TV de 500 polegadas. Nós vivemos e nos preparamos para viver com Deus a eternidade. E aí nós vamos ver de novo a diferença. A diferença de ter honrado a Deus. A diferença de ter feito a Deus ofertas verdadeiras. A diferença de ter pagado o preço, de estudar a palavra, de frequentar cultos semanais, de reuniões de oração. A diferença de acampamentos de crianças, do trabalho enorme que a irmã teve, como ela mesma disse. A diferença de ter trazido o seu dízimo, a sua oferta todos os meses. Olha o tema do capítulo 3. Nós vamos ver por que todas essas coisas são importantes. O dia que lá na eternidade nós tivermos a nossa mente aberta e tudo nos for revelado de uma forma ainda mais perfeita, vamos descobrir por que é que tivemos que viver com tantas doenças, com tantas lutas. Por que tantas vezes fomos tão limitados? Podíamos ter feito muito mais, mas Deus não quis. Por que a vontade foi outra e não a que eu esperava? Vereis outra vez a diferença. O eterno Deus está trabalhando para nos limpar, para nos purificar. Está usando a nossa história, irmãos. Está usando a nossa vida. E nós precisamos ter sensibilidade para isso. Está abrindo a nossa alma para coisas eternas. Eclesiastes de Salomão, no capítulo 3, tem uma frase, vocês conhecem, há tempo para todas as coisas, não é? Há tempo de chorar e tempo de sorrir. E lá ele usa muito esses paralelos.
E parece que os paralelos são mais ou menos assim: tempo de coisas boas e tempo de coisas ruins, coisas difíceis. Há tempo para todas as coisas. Mas no versículo de número 11 do capítulo 3, Salomão diz assim: bem, é porque Deus fez todas as coisas formosas. Eu não estou puxando a sardinha para a minha igreja, tá? Você pode dizer assim: não, Deus ama a união do seu povo, né? Ó, como é bom os irmãos viverem em união. Mas eu digo, Deus fez todas as coisas formosas no seu devido tempo. Então foi Deus quem fez o tempo de chorar, assim como o tempo de sorrir. E tudo isso atende a uma finalidade perfeita, formosa. E o texto diz assim: é por isso que Deus colocou a eternidade no coração do homem, para você sentir-se descansado naquele que te promete vida eterna. E nós precisamos lembrar que é essa nossa estrada, irmãos. Quando Jesus Cristo foi para o céu, estava subindo aos céus, os discípulos olhando, dois varões se aproximam dele, dos discípulos, se aproximam deles, fala: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? O mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, ele voltará, do mesmo modo voltará. Ele voltará. E tem um sermão famoso dessa igreja, uma das 12 horas do relógio. Vocês já leram esse sermão do Miguel Riso? Olha, vocês precisam ler esse sermão. É uma frase famosa dele. Não sei onde que era esse relógio, que ele deve ter apontado para esse relógio. Numa das 12 horas deste relógio, a trombeta soará e Cristo voltará para levar a sua igreja. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve, entre aquela pessoa que deu a sua vida, que ofereceu a sua vida integralmente ao Senhor, que não buscou viver para si mesmo, mas se dedicou a uma vida de entrega ao Senhor, que fez da sua vida todos os dias uma oferta pura ao nosso Pai Celestial. E para encerrar, para você não ir para casa pensando: mas o que é que eu vou fazer? Porque eu sou assim, meio egoísta, eu desanimo, eu sou esse aí, que não vai bem na fé. Eu quero voltar um pouquinho no capítulo 3, numa promessa de Malaquias, uma promessa messiânica de Malaquias. No verso de número 1 ele diz: eu envio o mensageiro. A palavra mensageiro, Malak. O nome do profeta é mensageiro. Eu envio o meu mensageiro, ele está diante de mim, ele virá ao templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. E o texto diz que ele vai se assentar como o purificador da prata, o purificador do ouro. E no verso de número 3, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor, palavra-chave, ofertas justas. Jesus está trabalhando. E você deve se submeter ao trabalho dele. Ele está lapidando você. Irmão, seja sábio. Faça uma revisão pessoal. Qual é realmente o lugar de Deus na sua existência? De domingo? Faça uma revisão ainda mais profunda. De que jeito você tem servido ao Senhor? E comece a buscar uma visão nova de existência. E comece a mirar a eternidade como um anseio de preparação. Quero estar tão pronto para a eternidade que quando ela chegar, eu não vou me assustar.
Daí hoje o Billy Graham tem uma frase. Alguém perguntou: Billy Graham, o que é que você vai fazer se soubesse que Deus... Perguntaram isso para várias pessoas e perguntaram para o Billy Graham: se você soubesse que Jesus ia voltar hoje, o que você ia fazer? Então a resposta das pessoas, tinha gente que falou assim: eu vou correr para a igreja para fazer a última oração, vou pedir perdão. O Billy Graham falou assim: eu não vou fazer nada diferente. É assim que a gente tem que ser. Fazer tão bem o que a gente já faz para Deus, que a gente não precisa fazer nada diferente. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que Ele sobre nós faça resplandecer o seu rosto e nos dê a sua paz.